Conosco, presbítero Sivaldo. Deixa Deus lhe usar. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos vieram aprender mais de Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Culto de EBT, Escola Bíblica para Todos. Eu também aproveito para cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos assistem pelos canais da rede social. Que Deus possa continuar abençoando grandiosamente a vossa vida, e eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar a respeito fogo estranho diante de Deus, que é a 7ª lição, a parte B. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o tema da nossa lição de hoje, amada igreja? Fogo estranho diante de Deus. O texto áureo nos diz assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico capítulo 10, versículo 3. E o que é que diz a verdade prática? Louvado seja Deus. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Menos que isso é inaceitável. Menos do que o quê? De uma postura santa e zelosa. Então nós, como obreiros, ministros da casa do Senhor, nós temos que ter uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Evangelista Davidson, se por mais que a gente seja justo de maneira íntegra, a nossa justiça perante Deus é comparada como trapos imundos. E olhando para essa verdade prática, nós podemos entender isso, que a nossa postura ela deve ser igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Então nós temos que buscar diariamente, em todos os momentos da nossa vida, sermos zelosos e comprometidos de maneira excelente para com as coisas de Deus. Amém? O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Os 3 objetivos da nossa lição de hoje é: o primeiro, discutir os privilégios de Nadab e Abiú. O segundo, mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. E o terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Esses são os 3 objetivos específicos que nós iremos ler, que nós iremos estudar na nossa lição de hoje, que é a lição de número 7.
Partindo para a introdução, diz-nos assim: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor e, no mesmo instante, foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentados diante do Senhor. Enquanto avançamos neste estudo, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. O ponto central da nossa lição nos diz: Deus é santo e requer de seus obreiros uma postura igualmente santa. Então, nós, como obreiros, acho que a igreja já conseguiu entender o recado, né? Ela está sendo mais focada neste momento para os obreiros. É claro que não é só para os obreiros, é para todos os que fazem parte do corpo de Cristo, para todos os membros, para que a gente venha realmente buscar a santidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro tópico da nossa lição vai nos falar a respeito de os privilégios de Nadab e Abiú. Como assim os privilégios? A gente vai entender nessa lição. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e os seus conhecimentos da glória divina. Vamos falar sobre privilégios de duas pessoas, Nadab e Abiú, dois obreiros que eram filhos de Arão. E o primeiro ponto do primeiro tópico nos diz assim: ascendência levítica. Primeiro nós precisamos saber o que é ascendência. Acho que os irmãos sabem, né, o que é ascendência? É uma linha ou uma linhagem de uma pessoa ou de uma família, que começa lá atrás e ela dá seguimento. Uma ascendência. Ou seja, Nadab e Abiú, eles eram ascendentes de Arão, da família levítica. Nadab e Abiú tinham como pai Arão, tinha como tio Moisés e Miriam. Só para a gente ter uma pequena informação a respeito de Nadab e Abiú. A ascendência levítica nos diz: Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Olha o privilégio que esses dois obreiros tinham, Levita Ellen. Eles eram considerados como nobres entre os nobres de Israel. Imagine uma classe de pessoas nobres, está elevada. Agora, entre essa classe de pessoas nobres, existem os nobres dentro dela. Então, são esses privilégios que nós iremos falar aqui a respeito de Nadab e Abiú. Todo obreiro, ele é privilegiado, presbítero André. Por que ele é privilegiado?
porque servir a Deus é um privilégio. Só de nós estarmos aqui nesta noite servindo a Deus é um privilégio para nós, porque Ele nos deu condições para isso. Então, todo obreiro, ele tem que se sentir um privilegiado por estar servindo ao Senhor, por estar fazendo a obra do Senhor. E esse privilégio de Nadab e Abiú era além de todo esse privilégio que nós obreiros na atualidade temos. Por quê? Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos, preste atenção como eles eram vistos, Nadab e Abiú. Eles eram vistos como nobres entre os nobres de Israel. Então, qual pastor Hércules? Olha a importância de ser um obreiro na casa do Senhor. O privilégio que nós temos de servir a Deus, de trabalharmos na obra de Deus. Então é por isso que esta lição de hoje e esse tema desse ano, que nos fala a respeito de adoração, santidade e serviço, ela vem nos fortalecer através desses ensinamentos. Por quê? Porque está sendo reforçado nos sábados e nas terças-feiras que nós temos que buscar a santidade em todo o tempo. Por que nós temos que buscar a santidade? Porque a própria palavra de Deus nos alerta que sem a paz com todos e a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Então nós temos que buscar a cada dia a santidade. Nós temos que buscar a cada dia estar firmes na presença de Deus. Porque, como eu já falei anteriormente, servir a Deus é um privilégio. E nós estamos falando nesse primeiro tópico justamente sobre os privilégios de Nadab e Abiú. Mas mesmo com todos esses privilégios que Nadab e Abiú tinham, eles cometeram pecado diante de Deus, e isso trouxe uma consequência. Vamos agora para o segundo ponto do primeiro tópico, que vai nos falar sobre a ascendência araônica. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério. Estamos falando de privilégio. O primeiro privilégio que eles tinham era de ser considerados como nobres entre os nobres de Israel. O segundo ponto de ser privilegiado aqui vai falar que, além deles serem da linhagem escolhida por Deus, da família de Arão, eles foram escolhidos por Deus. Já é um privilégio. Ser sacerdote naquela época era uma função honrosa de todo o Israel, ao ponto de nem os reis, pastor Eliel, terem esse privilégio. Apenas os sacerdotes tinham esse direito. Nem os reis podiam exercê-lo. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério. Então, o ministério de ser sacerdote era considerado glorioso, era considerado honroso. Servir a Deus, além de ser um privilégio, é também
glorioso servir a Deus. É um privilégio, é glorioso, é honroso servir ao Senhor. Mas para que um obreiro, um ministro, venha a ter o seu ministério considerado como honroso, como glorioso e como privilégio, nós temos que estar a cada dia buscando a santidade diante de Deus. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? No mundo em que nós estamos vivendo hoje, existem muitas situações que nos tiram da presença de Deus, ou que nos levam a sair da presença de Deus, ou que tentam nos tirar da presença de Deus. E por que que nós que estamos aqui hoje nos mantemos firmes diante de Deus? Porque nós buscamos a Deus a todo o tempo. Nós estamos a cada momento buscando melhorar a nossa condição de estar na presença de Deus. Como? Combatendo os maus pensamentos, combatendo os maus desejos, combatendo aquilo que o inimigo nos oferece a cada dia, a cada momento de nossas vidas. E cabe a mim, e cabe a você que está nos assistindo, sermos fortes para enfrentarmos essas situações e nos mantermos firmes na presença de Deus. Estamos falando de privilégio. O primeiro privilégio de Nadab e Abiú era ser considerado nobres entre os nobres do povo de Israel. O segundo privilégio que o escritor nos mostra nesta lição é de ser sacerdote. Era uma função honrosa, era uma função gloriosa diante do povo de Israel, ao ponto de nem os próprios reis ter essa condição de exercer essa honrosa e gloriosa função de ser sacerdote. Amém até aqui? Louvado seja Deus. E o terceiro ponto do nosso primeiro tópico vai nos falar a respeito de participantes da glória de Deus. Ou seja, Nadab e Abiú, eles eram participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. O terceiro privilégio aqui que eles tiveram, de serem testemunhas oculares do estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Além deles terem os privilégios anteriores que nós já falamos, eles tiveram mais esse de serem testemunhas oculares do estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. E tinham outros privilégios além desses que foram citados aqui nesses 3 pontos. Quais eram eles? Eles tiveram o privilégio, presbítero André, de serem liderados por um dos maiores líderes que a gente conheceu dentro das Escrituras Sagradas, que foi Moisés. Eles foram liderados por um dos personagens da Bíblia mais capacitados em informações,
Porque Moisés, ele estudou com os melhores mestres do Egito. Ele teve essa condição. Então ele foi muito bem instruído. Mas só que para ele exercer a função de líder do povo de Deus, o que ele aprendeu no Egito não foi o suficiente. Deus teve que preparar ele através do Espírito Santo. E nós, obreiros, por mais que nós achemos que temos conhecimento, que temos força e que temos condição humana, o Espírito Santo de Deus tem que intervir para que nós possamos realmente fazer um trabalho com excelência na casa do Senhor. Nunca pense que o seu conhecimento, que a sua força é o suficiente para que você venha agradar a Deus. É necessário que a gente dê condição para que Deus haja através do Espírito Santo em nossas vidas, para que a obra dele seja feita com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Tá tudo bem aqui para os irmãos? Então, falando de privilégios de Nadab e Abiú, recapitulando, o primeiro privilégio que nós aprendemos aqui é que eles eram chamados de nobres entre os nobres de Israel. O segundo privilégio é que a função de ser sacerdote, além de ser escolhida por Deus, eles exerciam essa função e tinham o privilégio porque essa função era gloriosa e era honrosa diante do povo de Israel, ao ponto de nem os reis poderem exercer essa função. E o outro ponto de privilégio aqui é que fala que Abiú e Nadab tiveram o privilégio de testemunhar de maneira ocular, ou seja, eles viram com seus próprios olhos o pacto entre Deus e o povo de Israel ser feito naquele momento. Aí quando a gente olha um pouco para os discípulos de Jesus Cristo, quantos milagres os discípulos viram Jesus fazer, foram testemunhas oculares, mas mesmo assim, entre eles, tinha quem não acreditasse, que não creia. Então, é normal no meio da igreja ter pessoas que não creem realmente no milagre de Deus, que não creem realmente na palavra de Deus. E é aí que entra a carência de não vermos os milagres, sermos testemunha ocular do milagre de Deus dentro da igreja. Por quê? Porque existe uma necessidade de uma busca maior para que Deus venha agir através das nossas vidas. Precisa de um pouco mais de entrega minha, sua, para que Deus venha agir verdadeiramente através de nós. O que é que nos diferencia dos servos do Senhor da época passada para a época presente? Se a gente for parar para analisar, parar para meditar um pouco, eu acho que hoje, eu tenho certeza, que está escrito na palavra de Deus, para que a gente entenda melhor, que por causa do avanço da tecnologia, o amor de muitos se esfriariam. Mas como assim? Se o avanço da tecnologia é para trazer maior benefício,
para as pessoas. Traz benefícios, sim, mas tem um porém, ela tira a atenção também. Então, se nós não tivermos um determinado cuidado, a gente acaba dando atenção demais para aquilo que não é necessário e tiramos a atenção daquilo que é prioridade em nossas vidas, que é a busca pela palavra de Deus, que é a busca em nos fortalecer ainda mais diante de Deus. E nós já ouvimos e falamos aqui que a lição de hoje ela está sendo direcionada principalmente para os obreiros da casa do Senhor. Amém? A síntese do tópico 1 nos diz assim: como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham privilégios. Foi o que nós estudamos. E para aprofundar mais um pouco a respeito desse primeiro tópico, tem aqui um subsídio teológico. E eu vou ler para os irmãos. Nadab e Abiú. Alguns irmãos, como Caim e Abel, ou Jacó e Saul, colocaram uns aos outros em apuros. Os irmãos Nadab e Abiú tiveram problemas juntos. Embora pouco se sabia sobre seus primeiros anos, a Bíblia nos dá uma abundância de informações sobre o ambiente em que eles cresceram. Nascido no Egito, foram testemunhas oculares dos atos poderosos de Deus no Êxodo. Eles viram seu pai Arão, seu tio Moisés e sua tia Miriam em ação muitas vezes. Eles tinham conhecimento em primeira mão sobre a santidade de Deus como poucos homens já tiveram. E pelo menos por um tempo seguiram a Deus de todo o coração. Mas em um momento crucial, eles decidiram tratar as claras instruções de Deus com indiferença. A consequência de seu pecado foi ardente, imediata e chocante para todos. Vocês perceberam aqui que mesmo diante de todas as instruções de Deus, recebidas por Moisés, por Arão e por Miriam, durante um tempo eles permaneceram fiéis a essas instruções e a palavra e os ensinamentos de Deus. Mas chegou um determinado momento que eles decidiram tratar as claras instruções de Deus com indiferença. E são essas indiferenças que às vezes leva um obreiro ou um membro da casa do Senhor a cair no erro. Preste atenção, mas em um momento crucial, eles decidiram tratar as claras instruções de Deus com indiferença. A consequência de seu pecado foi ardente, imediata e chocante para todos. Então, nós que somos instruídos por nossos líderes, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus, nós temos que colocar em nosso coração verdadeiramente esses ensinamentos e a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não venha achar que a gente, com as nossas próprias forças, como eu já falei, somos capazes de fazer a obra de Deus sem a intervenção do Espírito Santo. Nós temos que dar lugar para que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus venha agir em nossas vidas, para que a gente possa se manter firmes diante de Deus, para que a gente possa fazer a obra do Senhor de maneira decente, com ordem e de uma maneira que venha agradar a Deus. É para isso que nós somos instruídos. Parte do nosso líder maior,
que é o pastor presidente Abraham Robson Ferreira. Ele tem nos ensinado muito a respeito disso. Ele tem nos ensinado muito a respeito de princípio de honra. Tem nos ensinado a respeitar os nossos líderes. Se Deus colocou um líder aqui na frente, na liderança dos jovens, na liderança dos ministérios de louvores, na liderança do ministério da harpa, enfim, estou dando exemplos. Qualquer líder que foi colocado aqui, foi Deus quem escolheu. Então nós temos que ter esse entendimento de que se há um líder dentro da igreja, ele precisa ser tratado como líder e ser respeitado como líder, porque é uma obrigação nossa de liderados respeitar nossos líderes. Amém? Então vamos passar para o segundo tópico da nossa lição de hoje, que vai falar agora sobre fogo estranho no altar. Muitos de nós já ouvimos falar essa palavra, né? Fogo estranho no altar. Mas agora a gente vai entender o que é esse fogo estranho. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. 3 situações aqui. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Quais foram essas 3 atitudes? Primeira, ignoraram a Deus. Segundo, impacientaram-se. E a terceira, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Então, ignorar a Deus é inadmissível. Ficar impaciente diante das coisas de Deus é inadmissível. Não ter temor a Deus, pior ainda. Nós aprendemos desde cedo na nossa caminhada espiritual de que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter essa consciência de que fogo estranho no altar é inadmissível. A consequência de fogo estranho no altar levou Nadab e Abiú à morte. E nós aprendemos através das escrituras sagradas que o salário do pecado é o quê? Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício, nos deu o quê? Vida, e vida em abundância. O primeiro ponto do segundo tópico nos diz: ignoraram a Deus. Ao adentrarem ao lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. O Deus onipresente não se limita aos santos dos santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. O que é que nós entendemos com isso? Que Deus, Ele não está só com quem está aqui no altar. Ele está em todo o arraial. Então, a partir do momento, Diácono Gleice, que você entra daquela porta para cá, é necessário santidade. E nós temos essas observações na parede da igreja. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não pense que quando você está aqui no altar, Deus, ele é mais presente com quem está aqui. É claro que a responsabilidade de quem está aqui é maior. Mas Deus está aqui e está aí com você também. Está lá na entrada da igreja.
na sua casa de oração, Ele está em todo local. Por quê? Porque Ele é onipresente. E além dele ser onipresente, Ele tem o poder de discernir o que nós pensamos e o que está dentro do nosso coração. E não tem como você fugir disso. A palavra de Deus diz que se você tentar ir para qualquer lugar, para o fundo do mar, para dentro de um quarto, para onde você quer que for, os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Ele te alcança. É interessante, Deus ele é tão poderoso, que Ele é onipresente, Ele é onipotente. Não adianta a gente querer fazer algo de algum jeito ou com jeitinho e achar que Deus não está vendo. Além de Ele estar vendo, Ele é onipresente e sabe no exato momento que você está fazendo, Ele presencia. A palavra de Deus, como a gente já sabe, que está escrito lá em Hebreus, ela tem um poder tão grande que ela é uma espada de quê? De 2 gumes. Ela corta para frente, para vocês que estão recebendo a palavra, e corta também para quem está pregando. Então, co-pastor Hércules, não pense que essas palavras que estão saindo daqui é só para corrigir quem está aí, não. Se eu não me colocar na posição em que a palavra está falando também para mim, não adianta eu estar aqui, Levita Ellen. Eu tenho que me corrigir também. Eu tenho que procurar me colocar dentro dos ensinamentos que Deus nos traz através dessas lições. Por que hoje ela está sendo focada mais para os obreiros? Porque nós estamos falando de 2 obreiros aqui, que é de Nadab e de Abiú, 2 filhos de Arão, que tiveram uma consequência trágica por trazerem fogo estranho para o altar do Senhor. Mesmo tendo todas as informações, mesmo tendo todo o privilégio que eles tiveram, eles fizeram coisa errada no altar de Deus. Se a gente for para o começo de tudo, Adão e Eva eram privilegiados, tinham de tudo, mas eles foram enganados e cometeram pecado. E não pense que você está aí, está isento de ser enganado, está isento de pecar. Não estamos. Mas o que é que nos mantém de pé todos os dias diante da presença de Deus? É andar na linha, é procurar fugir da aparência do mal, é procurar a cada dia ser temente a Deus. Como já foi dito anteriormente, temer a Deus é o princípio da sabedoria. E se nós buscarmos sabedoria em Deus, nós encontraremos. A sabedoria, ela não está limitada a A ou a B. Ela está disponível para todos. Mas o que foi que Tiago disse? Nós temos que buscar a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a gente já ir para a parte final, o segundo ponto nos diz sobre a impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Nós, como obreiros, nós temos que esperar
o momento certo para que a gente possa servir ao Senhor. Não adianta eu querer, não adianta você querer. Tem que esperar Deus chamar e tem que esperar ser na hora dele. Às vezes a gente quer chegar em uma posição maior, mas a gente tem que ter esse entendimento, como foi lido aqui, que as coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se. Nós não podemos nos precipitar. E não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Nós temos que esperar a hora certa de nos colocarmos no altar de Deus. Um exemplo, Esdras. Esdras, ele teve um desejo de pregar a palavra de Deus, mas para isso, ele ficou 10 anos meditando na palavra de Deus. Ele ficou 10 anos buscando aprender, para depois ele sair nas ruas e pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele queria pregar a palavra de Deus, mas antes disso, ele ficou no deserto durante um tempo, fabricando e consertando tendas, e ali ele foi aprendendo. E quando ele começou a pregar e a divulgar o ministério de Jesus Cristo, foi tremendo. E nós aprendemos que para ensinar, como o pastor Hércules fala, é preciso você sentar primeiro para aprender e depois você vir para cá para ensinar, não é isso, pastor? Então nós temos que ter essa sabedoria. E o terceiro ponto para a gente finalizar: apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa, para que Deus fosse dignamente adorado. Se o incenso era exclusivo, a brasa também era. Mas, pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso, o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Então, nós temos que ter essa preocupação do que o que for trago para o altar tenha que ser realmente de Deus. Não traga algo para o altar que não seja de Deus. Pode ter aceitação para o homem, mas para Deus não vai ter aceitação. Não traga louvor para o altar se não for para Deus. Aprendam nessa noite, eu estou aprendendo também, que tudo que for trago para o altar do Senhor tem que ser para Deus. Tem que ser para Deus. Porque se for para o homem, quem vai aceitar é o homem, mas Deus não aceita. Agora, se for para Deus, o homem aceita, Deus aceita, e o mistério de Deus é manifestado dentro da casa do Senhor. Mas para isso nós temos que trazer para o altar as coisas que são de Deus. Senão acontece o que aconteceu com Nadab e Abiú. E a síntese do tópico 2 para a gente finalizar: Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Então, as recomendações, nós obreiros, nós recebemos. Nós temos essas recomendações de como agir dentro da igreja, no altar e fora da igreja. Agora depende de mim e de você colocar em prática, para que as consequências não venham ser como foi como Nadab e Abiú. Claro que isso não vai acontecer hoje, sermos fulminados com fogo, mas com o tempo o nosso ministério pode ser levado à queda, a ruínas. Então nós temos que ter esse cuidado, presbítero André, de nos mantermos firmes diante da presença de Deus,
obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus e sendo obediente aos nossos líderes. Amém? Aqui eu encerro a minha oportunidade e agradeço primeiramente a Deus, ao pastor da igreja, e agradeço a todos vocês que aqui estão, que vieram aprender um pouco mais da palavra de Deus. A vocês que estão nos assistindo também, que Deus os abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.